é sempre a energia final menos a energia inicial. Produto menos reagente. Essa é a ideia do funcionamento aqui. Vamos olhar isso graficamente. Vamos ver os gráficos de um processo. Reação exotérmica. Entalpia menor que zero. Uma reação onde A produz B mais calor, significa que você produziu calor porque a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Sendo assim, quando se calcula o ΔH, entalpia do produto menos entalpia do reagente, ela será menor que zero, porque o produto tem quantidade de energia menor que o reagente. Então, se você diminui um número menor de um maior, esse resultado será sempre negativo. Por isso, a entalpia negativa caracteriza o processo exotérmico. Então, em uma reação onde A produz B, se a entalpia é menor que zero, vamos ver o gráfico. Observa que todo gráfico termoquímico, ele avalia a entalpia ou energia da reação em função do caminho da reação, do funcionamento. Reagente, formação de produto. Então você está vendo o processo ao longo da reação, no caminho da reação. Vamos lá, reação endotérmica. ΔH maior que zero. Exemplo, você vai ter uma substância A e agora repara, o calor está no reagente, porque ele vai ser absorvido ao longo do processo, produzindo B. Nesse caso, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Você produziu uma substância que tem mais energia do que a que tinha antes. Olha só, a entalpia, então, se é a energia do produto menos a energia do reagente, vai dar um resultado positivo. ΔH maior que zero. Por isso, nesse caso, você caracteriza a absorção, porque o produto formado tem mais energia do que o reagente de antes. Então, um número maior menos um número menor vai dar um resultado positivo. Vamos ver então, se A produz B e a entalpia é maior que zero, então, observe graficamente, a substância A está mais abaixo de que a substância B. Então, A tem menos energia e produziu B, que tem muito mais energia. A variação de entalpia em amarelo vai ser, então, positiva, porque o produto final, ao longo da reação, ao longo do caminho da reação, tem mais energia que a substância A, que lá no início foi apresentada para a gente. Então, graficamente, a gente tem que observar que se o gráfico caracteriza uma reação exotérmica, B está sempre abaixo de A. Se o gráfico caracteriza uma reação endotérmica, A está sempre abaixo de B. Então, o B está acima na endo, o B está abaixo na exo. Legal? A entalpia padrão é necessariamente a quantidade de energia gerada por uma substância altamente estável na natureza. Hoje é considerado entalpia padrão principalmente a das substâncias simples, que a 1 atmosfera e 25 graus Celsius se igualam a zero. Ou seja, a natureza não gasta energia nem libera energia na produção dessa substância. Então, essa seria uma entalpia padrão para as substâncias. Olha o exemplo. Estado padrão de uma substância. Entalpia padrão, o H0. Forma mais estável desta substância. Exemplo, gás hidrogênio, H2. Entalpia padrão igual a zero. Gás oxigênio, O2. Entalpia padrão igual a zero. Só para você perceber, então, toda vez que uma substância simples estiver no seu estado mais estável, a sua entalpia padrão é igual a zero.
Vamos falar agora das equações termoquímicas. Quando você trata de uma equação termoquímica, é a forma que a química tem de registrar graficamente todo o processo que ocorreu naquele sistema. Você coloca os reagentes, a seta, os produtos, a variação de entalpia no final e determina, por exemplo, os estados físicos que cada substância estava quando envolvida no processo. Então, representar uma equação termoquímica é representar todo o processo detalhadamente. Vamos ver esse exemplo. Carbono, na forma de grafite, com oxigênio, produz o CO2, tendo um ΔH igual a menos 394 kJ. Repara, carbono, grafite, oxigênio, gasoso, CO2, gasoso a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Observa, para ser mais completo, a equação termoquímica ainda tem ao seu redor a temperatura e a pressão na qual aconteceu. Isso é importantíssimo porque, dependendo da variação da temperatura ou da pressão ao qual o sistema sofra, as quantidades de energia vão variar. Vamos observar esse texto a seguir. A entalpia de um elemento ou substância varia de acordo com o estado físico, pressão, temperatura e a variedade alotrópica do mesmo. Logo, em uma equação termoquímica, devemos indicar a variação de entalpia, ΔH, o estado físico das substâncias envolvidas, a temperatura e a pressão nas quais ocorrem a reação, o número de mols envolvidos no processo. Esse texto conclui todos os elementos fundamentais de uma equação termoquímica. Só lembrando uma última coisa, aqueles números que aparecem à frente das substâncias representam a quantidade de mols envolvidas no processo, coisa que você percebe lá na estequiometria com mais precisão, mas que é fundamental para avaliar o aspecto quantitativo do processo. Vamos observar agora os tipos de entalpia. Quando você trabalha o tipo de entalpia, deve-se lembrar que entalpia é tudo a mesma coisa, é a quantidade de calor envolvida no processo. Ela varia quanto ao tipo em função do tipo de reação que está acontecendo. Se é uma reação de combustão, de neutralização, se é uma reação de formação. Então, cuidado, não vai achar que são várias entalpias. Entalpia é uma. Ela apenas caracteriza o tipo de reação ao qual essa energia estará ligada. Vamos lá. Entalpia de formação. A energia ou entalpia de formação é a quantidade de calor necessária para formar 1 mol de qualquer substância a partir das suas substâncias simples. Exemplo, H2 mais um meio de O2, produzindo H2O. Para produzir 1 mol de água, a entalpia de formação foi menos 68,3 quilocalorias por mol. Traduzindo, em 1 mol, libera-se 68,3 quilocalorias. Essa, então, é a energia de formação da água. Entalpia de combustão. ΔHC, Czinho representando a combustão. A energia de combustão, a entalpia de combustão, é a energia necessária para se queimar 1 mol de qualquer substância. Lembrando que no caso da combustão, a reação é sempre exotérmica, então ela sempre libera calor. Vamos ver um exemplo. O etanol mais 3 de O2, produzindo 2 de CO2 mais 3 de água. Para isso, ela tem uma entalpia de menos 326 quilocalorias por mol. Quando 1 mol de etanol queima, libera 326 quilocalorias.
Não se esqueça que todo processo exotérmico tem sinal de entalpia negativo. Então, aquele menos que você vê na imagem, necessariamente representa a liberação de calor. Então, o menos sempre está associado na termo à liberação do calor, ok? Entalpia de neutralização, ΔH, N de neutralização. A entalpia de neutralização é a energia liberada ou absorvida quando 1 mol de íons hidrogênios reage com 1 mol de íons hidroxilas, caracterizando a neutralização ácido-base. Vamos ver o exemplo. 1 mol de íons hidrogênios, H+, reage com 1 mol de íons hidroxilas, OH-, produzindo 1 mol de água no processo. A entalpia para esse caso foi menos 57,7 kJ por mol, o que significa que 1 mol de ácido ou base forte, em geral, produz sempre 57,7 kJ. Essa é uma média energética nas neutralizações de ácido e base fortes. Vamos trabalhar agora a chamada lei de Hess. Hess foi um cientista que, em torno de 1840 e pouquinho, ele observou, através de alguns exemplos, que uma mesma reação, feita de uma forma direta, uma só etapa, ou em várias etapas, gastava, no sentido de liberar ou de absorver, a mesma quantidade de energia. Sendo assim, ele enuncia uma